Opa, e aí, tudo bom? Deixa eu te falar, tu sabia que graças a um paper da Disney, que hoje o Blender é um dos softwares mais fáceis de ser utilizado em todo o mercado de 3D? Bom, nesse vídeo daqui eu quero ensinar pra você como que a renderização dentro do Blender funciona, dando continuidade ao nosso curso básico e gratuito de Blender, e no meio disso eu quero te mostrar como que a Disney fez para tornar o Blender um dos softwares mais user-friendly do mercado. Então, sem mais delongas, porque para você entender como que a Disney entra nessa história, eu tenho que te contar um pouquinho de coisas técnicas. Enfim, vem comigo. Uou! Eu tenho que parar de fazer isso, que eu tô ficando meio tonto. Ok, na sua jornada para aprender o Blender, depois que você passou por todos os tutoriais onde a gente modelou e esculpiu esse donut, você descobre que você tem que renderizar a sua cena. O processo de renderizar é o processo que vai calcular as luzes, né, utilizando a matemática do computador para tentar simular como que a luz vai se comportar no mundo real. Em resumo, simulação do mundo dentro do PC. Aí você olha para tudo isso e pensa, ok, como que eu posso fazer isso? Dentro do Blender você tem dois renderizadores. O primeiro renderizador que você descobre dentro do Blender é o Eevee. E o Eevee é um renderizador em tempo real. Vindo aqui em cima você descobre esse botão. Esse botão se chama Rendered View. Clicando nele você descobre que você vai ver como que a sua cena estará sendo renderizada pelo Blender. E aqui você já consegue ver luz, sombra. Porém, você descobre que o Eevee, ele é em tempo real, mas você também descobre que ele não é 100% preciso. E você olha para essa cena e você diz, não, eu não quero que minha cena seja imprecisa, eu quero que ela seja fotorrealista. E é aí que você descobre o Cycles. O Cycles, você percebe que ele é o renderizador que vai te dar o resultado mais fotorrealista, da maneira mais rápida e mais prática possível. Você então percebe que o Cycles utiliza a tecnologia chamada Ray Tracing, que é a tecnologia que calcula cada raio de luz, um por um, na marra, de maneira que deixa a tua cena o mais real possível. Então o Eevee, você descobre que funciona com uma tecnologia chamada rasterização. Essa tecnologia ela é utilizada em jogos ali de videogame, PlayStation 3, PlayStation 4, mas por mais que ela seja rápida e instantânea, ela não é tão precisa assim. Só para te dar um exemplo, vamos selecionar o nosso donut e mover ele para cima. Eu vou olhar aqui pela minha vista frontal, apertando 1 do meu teclado numérico, e junto comigo você move esse donut para cima, deixando ele acima dessa linha aqui. Também vamos apertar Shift A e vamos adicionar um plane. Você já percebe uma coisa curiosa, que é o Eevee, ele não está gerando a sombra do nosso donut ali atrás, enquanto que se a gente mudar aqui para o Cycles, você percebe que o nosso donut tem uma sombra. Então faz o seguinte, vamos dar uma organizada nessa cena. Se a gente apertar a tecla 0 para entrar na nossa câmera, a gente já vê que a nossa câmera está um pouco longe. Então vamos apertar aqui com o botão para selecionar a quina da nossa câmera, ou selecionar ela aqui no Outliner, apertar a tecla G para mover ela, dar um cliquezinho com o botão do meio do mouse e encostar ela aqui o mais próximo possível do nosso donut, para a gente poder fazer um enquadramento nele, né? Então aperta a tecla G novamente, segura a tecla Shift para a gente colocar o donut bem no meio aqui do nosso enquadramento. Vamos fazer tudo isso aqui o mais rápido possível para a gente chegar logo na parte onde a gente conversa um pouquinho sobre como que a Disney fez pro Blender ficar ainda melhor. Com a nossa câmera aqui perto, você vê que a bicha é gigantesca, então vamos reduzir ela um pouquinho, apertar S para escalonar e colocar ela aqui pequenininha. Isso não muda a imagem nem nada, tá? Só reduz o tamanho da câmera. Essa lâmpada aqui a gente pode também fazer o seguinte, a gente pode descer ela aqui um pouquinho e clicando nela, a gente pode selecioná-la e botar ela aqui numa posiçãozinha aqui um pouquinho melhor. Óbvio que colocando a câmera mais perto, a nossa luz vai ficar mais intensa, né? Então naturalmente seria legal a gente reduzir um pouco a intensidade dessa luz, porque ela tá muito perto. Vamos colocar ela em 100 aqui, só pra ficar melhor. E imediatamente você vê a loucura, né? Que o Eevee tá dando uma sombra completamente aleatória, enquanto que se a gente colocar no Cycles aqui, a gente vai ver uma maravilha, né? O negócio já tá realista ali. Como que a gente corrigiria essa sombra do Eevee? Vamos colocar aqui no Eevee rapidinho. E para corrigir essa sombra é bem simples. O Eevee ele tem duas formas de tratar as sombras. Ele tem a Cube Size, que é relacionada a todas as lâmpadas que não são o Sol, e a Cascade Size, que é o Sol. Então se eu vier nesse Cube Size e aumentar o tamanho, imediatamente a nossa sombra melhora. O único problema, né, é que dá onde esse buraco? Esse é o tipo de besteirinha que a gente tem que mexer na lâmpada do Eevee, né? Então, por exemplo, a gente teria que vir aqui nesse Shadow Bias aqui e reduzir ele ao máximo, né? Para que o Blender considere somente a forma do objeto, né? Para poder fazer essa lâmpada e não considere esse buraco aqui no meio. Então, assim, são pequenas configurações que eu particularmente não acho que eu deveria ter que mexer para poder trabalhar com o Eevee. É por isso que eu trabalho com o Eevee da seguinte maneira. O Eevee, para mim, ele é uma ferramenta de preview. Eu quero dar um preview na minha cena, então eu utilizo o Eevee. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, coloco a minha Render Engine em Cycles, só que se eu colocar aqui em Material Preview, você vai descobrir o seguinte, você vai descobrir que aqui na Material Preview, se você clicar nesse botão e clicar aqui em Scene Worlds e Scene Light, você vai ter o Eevee.
Sim, todas as configurações do Eevee estão aqui, porque o Eevee é utilizado pelo Blender para poder criar o Material Preview. Então, eu deixo o quê? Eu venho aqui no Eevee, deixo ele todo configuradinho, né, do jeito que eu quero. Ligo aqui Ambient Occlusion, para deixar esse escurecidinho ali, ó, tá vendo? Escurecidinho aqui na esquina. Ligo esse Screen Space Reflections, ligo Screen Space Refraction, ligo tudo isso daqui e já deixo no ponto. Mas você tá vendo aqui que a minha visão do Eevee agora tá muito boa em relação à do Cyclops, que se eu colocar aqui, também tá muito boa. Então agora eu tenho uma preview bem fiel e um render final, né, já com perfeição, já que me dá um resultado bem realista. Então, eu acho que esse é o par perfeito. Eevee para preview, Cyclops para renderização final. Agora é o ponto que a Disney entra nessa parada aqui, porque a nossa cena ela tá iluminada, mas os materiais não estão perfeitos. Olha que interessante, clicando aqui na cobertura, você libera essa aba aqui, a aba de Material Properties. E logo que você encontra essa aba de Material Properties, você percebe que você pode criar um novo material somente aqui, clicando em New. Você pode chamar esse material agora de cobertura. Aqui você pode modificar todas as propriedades desse material. Só que isso daqui não existia. Isso daqui é responsabilidade da Disney. Por quê? Se a gente vier aqui em Shading, você vai ver que isso daqui é um shader. Um shader é o quê? É uma caixa com um conjunto de cálculos que são feitos dentro do computador para simular como que um material do mundo real vai responder à luz. Então a galera da Disney fez o quê? Eles fizeram um paper, esse paper bem aqui, sobre a técnica que eles estavam utilizando para poder calcular shaders fotorrealistas, né? E aqui, se você for ver isso daqui, é incrível, porque eles descobriram uma maneira de juntar tudo que eles conheciam sobre fotorrealismo em um único shader. E o resultado foi esse daqui, um shader tão flexível que ele é capaz de pegar superfícies metálicas, superfícies plásticas, tecidos, todo tipo de coisa que você pode esperar de 90% das superfícies rígidas que a gente pode trabalhar dentro de um software 3D, e dando um resultado como esse daqui. Então só com esse único shader eles conseguiam fazer o cabelo, o nariz, o olhinho, o tapete, tudo. A galera da Blender Foundation viu esse paper aqui e falou: lindo, bora implementar. E pá, implementaram o Principal Shader. Isso aconteceu há uns 4, 5 anos atrás, já faz um tempão que isso aconteceu, tá? Mas é graças a isso que você pode vir aqui dentro do Blender e olhar assim, aqui em Material Preview, né? E falar assim: olha, eu quero modificar a cor da minha cobertura. Seleciono minha cobertura, clico em Base Color e mudo a cor. Agora, eu quero aumentar ou reduzir a reflexão em cima desse donut aqui. Como que eu faço? Putz, simples. Venho aqui no Roughness e reduzo o Roughness, que significa rugosidade. Com o Roughness no mínimo, ele fica super reflexivo. Com o Roughness no máximo, ele fica super opaco. E daí você pode só deslizar isso daqui. É só você ter o conhecimento a respeito de como esse Principal Shader atua, que você pode só arrastar as coisinhas aqui, ó. E de forma super amigável você adiciona o efeito que você quer. E aí você pode vir adicionando material. Vem aqui no teu pão, adiciona o materialzinho do pão, né? Pão. Clica aqui na Base Color e muda a cor. Tranquilo. Clica aqui no piso, né? Ou então na mesa, sei lá. E adiciona uma corzinha na mesa também. Vamos colocar um rosinha aqui para contrastar, um azul, um verde. A cor que você quiser. É só vir aqui e colocar. Sem choro nem vela. Tranquilo. E aí que você descobre que é muito fácil de utilizar o Blender. Só que tem mais coisa acontecendo aqui. Graças à Disney, esse shader é tão flexível que ele permite que você adicione uma coisa chamada Subsurface Scattering. Porque, olha só, a gente tem a cobertura, tá? Mas você percebe que essa cobertura ela não tá realista. Tá parecendo um pedaço de plástico, não tá? Não tá parecendo algo comestível, se você for olhar bem. Se você comparar aqui, tipo, esses aqui eles estão meio plásticos, meio artificiais, mas dá vontade de comer. E esse daqui não. O que tá faltando aqui? O que tá faltando aqui é o seguinte: coisas orgânicas, né? Coisas de comer, digamos assim, elas vão ter uma característica chamada Subsurface Scattering, que é uma característica que tem na pele das suas mãos, da sua orelha. É muito fácil de perceber essa característica quando você coloca uma luz na frente da tua pele. A luz atravessa a tua pele até certo ponto. Quanto mais densa a tua pele, menos a luz atravessa. Mas onde a pele é menos densa, você vê que ela permite que a luz atravesse. O Blender, ele tem um shader chamado Subsurface Scattering Shader, que permite simular exatamente isso. Isso é muito comum em coisas orgânicas. Então se a gente vier aqui na nossa cobertura e adicionar um Subsurface Scattering, nós vamos ter uma cobertura muito mais realista. Originalmente, sem a Disney, o que aconteceria era que nós teríamos que vir aqui em Shading, vir aqui em Shift A, Shader, procurar um shader de Subsurface Scattering separadamente, modificar a cor desse shader, né, arrastando a cor para cá e, enfim, você já consegue ver a treta, né? Mas
a gente não precisa mais disso. A gente pode meramente vir aqui na parte de Subsurface Scattering e adicionar quanto Subsurface a gente quer. Se você colocar no talo e colocar todas as cores aqui em um, né? Basicamente isso aqui virou um pedaço de vidro. Tá preto aqui porque o nosso pão tá na frente, mas isso aqui meio que virou um vidro jateado, alguma coisa assim. Então não é o que a gente quer. O que nós queremos é o seguinte, nós queremos um Subsurface Scattering de 0.1, né? Mais pequenininho. E esses valores aqui, né? Eles vêm em cores diferentes, né? Eles são RGB e distância. Então aqui é Red, Green e Blue. E esse 1 representa 1 metro. Como o nosso donut tem centímetros de tamanho, você percebe que não tem como a gente trabalhar na casa dos metros, né? Então a gente vai reduzir isso daqui para milímetros. Então quantos milímetros de luz vermelha vão ser, né, absorvidas, digamos assim. Então eu quero aqui 2 milímetros para luz vermelha, 2 para azul, 2 para todos. Então vamos colocar aqui 0.002 2 milímetros de absorção de luz no Subsurface Scattering. Último detalhe é que a luz que está saindo não tem nada a ver com a luz que está entrando, porque ela está entrando de um objeto rosa e está saindo branca. Que é que a cor do Subsurface está branco. Então você clica aqui no rosa, arrasta para o branco, pronto. Agora a cor que está saindo é a mesma cor que está entrando. Uma coisa legal de fazer é você aumentar a saturação disso aqui para sair a cor um pouquinho mais forte. Como você pode perceber agora, o nosso objeto ele tá parecendo um pouco mais comestível agora, ele não tá parecendo mais um cotocão de plástico, né? Esse é o objetivo de você ter um pouco de Subsurface Scattering aqui. Então a gente tem aqui o sem Subsurface Scattering, você vê que ele fica meio plástico, meio marcado, e o com Subsurface Scattering, ele já fica realmente com um aspecto mais de que pode escorrer. Tá? E é isso daqui que só pode ser feito de maneira tão fácil graças a Disney. Você aplicar o teu material assim. Só que agora que a gente já utilizou, né, já fez aqui a nossa cena e tal, você pode pensar, Augusto, eu quero renderizar. Então, vamos dar só um Ctrl B aqui. Ctrl B de Region Render, né, para renderizar só o pedaço que a gente quer. Então, e você me fala, Augusto, agora eu quero renderizar o bagulho. Como que eu tiro essa imagem daqui? Olha que interessante. O Cycles, ele tem configurações de renderizações separadas. Duas, basicamente. Uma para a sua viewport, que é o que você está vendo em tempo real na tua tela, e a outra você tem ela separada só para renderização final. Na renderização da viewport, eu achei interessante você fazer as seguintes configurações. Você deixa aqui uns 128. Eu particularmente deixo em 1024 porque o meu computador aguenta. E eu sempre ligo o denoiser. Então assim, você vê que conforme ele vai renderizando, ele vai calculando e tal, ficando com ruído. Ruído é chato, não gosto de ruído. Então você pode clicar aqui em denoiser, ele vai vir por padrão aqui em 0. Você vai ver assim que tudo que você mexer ele vai ficar com esse borradinho. Eu não gosto desse borradinho porque eu achei ele mais me atrapalha do que ajuda. Então você descobre que você pode só vir aqui ó, em Start, colocar aqui em 16. Pá! O que vai acontecer? Ele vai calcular as primeiras 16 samples para poder renderizar isso daqui. Aí você me fala, Augusto, você tá falando grego pra mim, cara. Olha só que massa. 0 samples, ele vai renderizar para sempre. Então não coloca em 0 samples. Uma sample, ele renderiza, só tira isso aqui de ruído, tá vendo? Fica sempre com ruído. 2 samples, tira um pouco mais de ruído. 3 samples, um pouquinho mais. E assim sucessivamente. Quanto mais samples, mais tempo ele renderiza, mais demora, mas mais limpa a imagem fica. Então eu coloco aqui em 1024 samples, porque ele vai renderizando bastante. Quando chegar na sample 16, ele aplica o denoiser. E isso já deixa a minha vista bem limpinha e bem rápido. Ou seja, eu tenho um feedback legal. Eu movo a minha cena, tem um pouquinho de ruído, mas rapidão ela já limpa e já me mostra um resultado de altíssima qualidade na minha cara. Só que isso é para minha viewport, é para eu estar trabalhando aqui. Então essas são as configurações que eu te recomendo. Para o render final, a história é um pouquinho diferente. O render final, ele vai ter algumas opções interessantes. Primeiro ele tem esse Noise Threshold. Recomendação, nunca desliga. Isso aqui é sensacional. Porque isso aqui é o seguinte, ele vai ver quanto de ruído tem na tua cena e ele vai dar foco para as áreas que tem mais ruído, otimizando o teu tempo de renderização, fazendo o tempo de renderização cair. Já deixa no padrão, não tem que mexer, tá tranquilo. Quantas samples você quer no render final é quanto você precisa, né, para você poder ter uma imagem bem limpinha. Só que minha feature favorita aqui é a seguinte, esse time limit aqui. Porque você pode chegar e falar, Blender, você tem 10 segundos para renderizar esse donut. E me dá o que der para você me dar em 10 segundos. Se você apertar F12 aqui, o Blender vai tomar o tempo dele para renderizar. E ele vai ver, tá, o que eu consigo renderizar em 10 segundos? Quando bater 10 segundos aqui no relógio, parou. O Blender não vai mais. Ele para e te dá a imagem final do jeito que deu. Você viu aqui que ele gastou 14 segundos, porque ele gasta uns segundinhos para poder armazenar a cena na memória e depois armazenar a imagem final na memória. Mas durante 10 segundos foi o tempo de processamento dele. E aí, é isso. Você pode colocar ali para renderizar em 10 segundos e dane-se. Isso te dá uma previsibilidade muito boa, porque você pode fazer uma animação e falar, cada frame vai levar 2 minutos, e você calcula e você sabe exatamente quanto tempo que vai levar para calcular a tua animação inteira, com renderização em Ray Tracing, que vai ficar bem profissional, realmente aquela cara de coisa feita pela Disney mesmo. Só que você pega e fala, pô Augusto, massa, mas se eu ver aqui na renderização, pô, tá cheio de ruído, velho. O que eu faço para resolver isso daqui? E é nessa que você descobre que aqui no render final você tem uma coisa chamada denoiser.
você liga o teu denoiser e ele vai te dar algumas opções. Do jeito que já tá aqui, já tá perfeito. Você já pode deixar desse jeito aqui. E aí você pega e fala, é o seguinte, Blender, você tem 3 segundos para renderizar esse donut. E o que sair daqui você me dá um denoiser, beleza? F12 e você tem 3 segundos, vai, se vira. O Blender vai renderizar até onde ele conseguiu, passou os 3 segundos dele, ele, opa, consegui, tome denoiser. Olha essa imagem em 3 segundos. Olha isso daqui, 3 segundos de render. Então assim, é dentro disso daqui que você percebe que você tem um dos softwares mais poderosos do mercado para renderizar na tua mão e qualquer computador meia boca que você tenha comprado há menos de 10 anos aguenta isso daqui. Óbvio que a gente tem só um donut aqui, é só uma cobertura, algo simples. Quanto mais complexa for a sua cena, mais você vai perceber que você vai precisar de mais samples, de mais tempo para renderizar, que o Blender vai levar mais tempo para carregar aquela trolha toda de coisa 3D na memória. Tudo depende do tamanho da tua cena. Mas com o tempo você vai ter que rebalancear essas coisas que eu te mostrei em cada cena que você estiver trabalhando. Agora eu quero te falar uma coisa, até desliguei o webcam para você focar só na tela. Se eu vier aqui em Edit, Preference, você vai conseguir configurar o Blender para ele ficar perfeito para o teu computador. Porque você pode ter o computador mais lixo do mundo, mas o teu computador ele vai ter peças que vão servir para renderização. E o Blender, ele suporta praticamente toda e qualquer peça que você imaginar para poder renderizar. Ele vai renderizar ou com a CPU, que é o seu processador, ou com a placa de vídeo. Se você quiser renderizar com a CPU, o seu processador, basta você deixar aqui em None. Beleza? Você vai ver que aqui no cantinho o Blender já vai renderizar com CPU, não vai deixar nem mudar. Se você quiser renderizar com a sua placa de vídeo da NVIDIA, mas ela é uma GTX ou alguma coisa mais antiga, então você vai utilizar CUDA. Então se é placa de vídeo da NVIDIA, coloca em CUDA. E não faça piadas com isso, tá? Por favor, obrigado de nada. Se você quer renderizar com placas de vídeo da RTX, no caso as RTX que surgiram há pouco tempo atrás, basta você colocar aqui em Optics, que ele vai utilizar todo o poder de fogo da sua placa RTX para renderizar isso daqui. Se a sua placa de vídeo é da AMD, é só selecionar essa daqui, a HIP, e se a sua placa de vídeo é da Intel, basta você selecionar o One API. Então se você não tem placa de vídeo no teu computador, provavelmente o que você tem na tua máquina é uma Intel Graphics. Para você utilizar a tua Intel Graphics, que é a placa de vídeo integrada da Intel, é só clicar aqui em One API. E sim, funciona muito bem. Então aquele notebookzinho cagado da Positivo, desde que você tenha comprado ele há menos de 10 anos atrás, vai conseguir renderizar com a placa de vídeo interna dele dentro do Blender, o que vai ser muito bom para adiantar a tua vida. Augusto, o que você recomenda? Bom, o Blender ele roda tanto com CPU quanto com GPU. Minha recomendação é renderize com a placa de vídeo, porque o Blender ele pode ser até 100 vezes mais rápido com a placa de vídeo. Não tô zoando. O Blender ele é muito mais otimizado para a placa de vídeo do que para o processador. Agora, se você tiver um processador monstrão com 50 bilhões de cores, utiliza o processador. Vamos fazer um teste aqui rapidinho? Eu vou colocar minha renderização aqui para ter 100 samples apenas, né? Ou 64, só para a gente ter um número mais redondo. Time limit 0. E eu vou colocar aqui na CPU. Se eu coloco aqui na CPU, vou colocar em Solid mesmo, dá um F12. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar. Então aqui na CPU, 64 samples, tá demorando aqui um pouquinho, passando uma por uma, tá vendo que ele tá ali, ó, sofrendo, 10 samples, 11 samples, demorando uma década. Então vou nem terminar isso aqui não, vou dar ESC logo aqui e dane-se. Se eu colocar isso aqui na GPU e apertar F12 para renderizar, o negócio não vai nem pensar, não vai dar nem tempo de eu arrastar a janela direito, ó, já renderizou aqui, ó, 64 samples, tá vendo? Rapidinho aqui ele já matou essa charada. Se você tiver uma placa de vídeo, use-a. Vai renderizar muito mais rápido. Essas otimizações, essas coisas mais complexas é o tipo de coisa que eu ensino no meu curso de Blender, tá? O meu curso completo de Blender para arquitetura, onde ensino para você como criar renderizações fotorrealistas dentro do Blender. Lá a gente tem o nosso curso básico de Unreal, que é para você aprender a utilizar Unreal em paralelo ao Blender, mas junto a isso você vai aprender a modelar, iluminar, aplicar materiais, criar materiais de alto nível e renderizar a sua cena com fotorrealismo. Além de você também aprender a criar animações cinemáticas dentro do Blender. É até dentro da nossa plataforma, né, que se você clicar aqui em login e se você já tiver cadastrado dentro dela, obviamente. Agora já passa no link aqui embaixo e não perde a oportunidade exclusiva que eu tô deixando pra você lá embaixo. Tem uma surpresinha pra você, clica lá. Agora o nosso curso gratuito continua, tá? Então você já aprendeu a renderizar aqui e na nossa próxima aula a gente vai dar continuidade. Então já clica nela aí e eu te vejo lá. Até mais!